Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui presente para trazer agora o conteúdo de concordância verbal. Essa aula aqui a gente teve que dividir em três porque é um assunto um pouquinho extenso, tá? E começaremos pela concordância verbal no que diz respeito aos sujeitos simples, tá? Depois para os sujeitos compostos e alguns casos especiais será abordado no último. Então, o que acontece quando falamos de concordância verbal? Eu preciso analisar dois elementos muito importantes na frase. O primeiro deles é o verbo, que deve concordar em número e pessoa com o sujeito, tá bom? Número e pessoa com o sujeito. Esses são os quesitos. Identifiquei o verbo, vou procurar o sujeito. Está no singular? Então, o verbo vai concordar com ele em número e pessoa. O aluno chegou atrasado. Se estivesse no plural, o sujeito simples, o verbo também vai encontrar, tá, em número e pessoa de acordo com o sujeito. Os alunos chegaram atrasados. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo aí o plano de fundo sonoro. Eu fiquei aguardando o tempo o dia inteiro para ver se o vizinho ia parar com essa música, mas não deu, gente. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Fiz de tudo aqui para abafar um pouco esse som de fora, mas vamos dar continuidade à aula, que é o que mais importa nesse momento, tá bom? Então, é o princípio básico, gente. A justificativa da concordância verbal se dará sempre em relação ao sujeito e o verbo, que se concordam, tá? Em número e pessoa. Vamos tratar agora só de maneira superficial, porque depois abordaremos com melhor clareza a questão da concordância verbal quando o sujeito for composto, porque isso vai de acordo com a posição em que o verbo está em relação ao sujeito. Olha aqui o primeiro exemplo. Beatriz e Júlia foram ao cinema. É o certo, né? O verbo concorda com os dois núcleos. Mas aqui, se o verbo vier pós-posto ao sujeito, eu tenho duas formas de concordância. Eu posso concordar com a totalidade, ou seja, com os núcleos, ou eu posso concordar com o mais próximo, tá bom? Não é errado. Isso se o verbo vier pós-posto ao sujeito composto, tudo bem? Mas vamos voltar agora somente para as questões de sujeito simples, tá? A primeira regrinha, tá? Que a gente vai ver algumas dessas regras, algumas não, todas, do que diz respeito a sujeito simples, a gente vai ver agora. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ó, sujeito coletivo multidão. A multidão aplaudiu. Se fosse as multidões, seriam o quê? Aplaudiram, tá? As multidões vieram, ou a multidão veio, tá? Então, olha a observação aqui para vocês analisarem que no caso do coletivo aparecer seguido de uma adjunta de nominal no plural, o verbo permanecerá no singular ou poderá ir para o plural. É meio que pleonástico, né? Porque se é uma multidão, só pode ser de pessoas. Aí eu posso concordar com o núcleo, que é multidão, ou a adjunta de nominal aqui, ó, saíram. Isso só quando houver essa caracterização do substantivo coletivo. Tudo bem? Próxima regrinha, em casos que o sujeito é representado por um pronome de tratamento. O verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Por quê, gente? Normalmente porque esse vós aqui, tá vendo? Ele dá a ideia de segunda pessoa do plural. Só que o verbo não vai ficar na segunda pessoa do plural. Eu tenho que utilizá-lo na terceira pessoa. Então, só para
vocês entenderem, qualquer pronome de tratamento, eu sou obrigado a usar o verbo na terceira pessoa, tá bom? Terceira pessoa. Se forem mais, né, de duas pessoas, ou seja, se esse pronome de tratamento for utilizado no plural, aí o verbo fica na terceira pessoa do plural. Se estiver usado no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Simples assim. Tudo bem? Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, qualquer expressão que indica parte, a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras, tá? Eu tenho duas formas também de concordância. Ou eu concordo com o núcleo, que é a palavra maioria, ou eu concordo com a adjunta de nominal dos alunos. Por quê? É permitido essas duas formas de concordância. Resolveu, eu acabo o quê? Tá? Concordando com o núcleo maioria. E se eu optar por resolveram, indica aqui a caracterização dessa maioria, tá? Que fica resolveram no plural. Tudo bem? Expressões partitivas, duas formas de concordância. Próximo, no caso de o sujeito ser representado por expressões aproximativas, representadas por cerca de, perto de, o verbo concorda com o substantivo numeral determinado por elas. Gente, eu falo que quando tem numeral, o verbo vai concordar com esse número. É simples assim, tá? Cerca de 20 candidatos foram aprovados. Agora, se fosse quando eu uso apenas o numeral eu só tenho essa forma de colocá-lo no singular, se eu uso o numeral 1. Agora, a partir de 2, sempre o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Em caso em que o sujeito é representado pela expressão mais de um, o verbo permanece no singular. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Poxa, professora, mais de um, mas dá ideia logo de plural, porque é a partir de, né, de dois ou mais. Gente, mais de um, lembra? Ó, tem numeral, já coloca na cabecinha, vou ter que concordar com esse numeral, tá? Agora, presta atenção aqui que tem uma observação muito pertinente, porque se eu utilizo verbos, tá? Que expressem reciprocidade, ou até mesmo que essa expressão mais de um esteja repetida, aí eu vou colocá-lo no plural, tá? O verbo vai ir para o plural. Aqui é um exemplo, ó, mais de um aluno, mais de um professor contribuíram, entendeu? Aqui eu repeti a expressão mais de um, tá vendo? E olha aqui a questão da reciprocidade. O verbo abraçar indica essa reciprocidade, porque quando a pessoa abraça, ela dá, faz a ação e também acaba o quê? Recebendo. É recíproco. Então, somente nesses dois casos que eu vou poder utilizar o verbo no plural. Se não tiver essa repetição e o verbo não indicar essa reciprocidade, tem que permanecer no singular. Tudo bem? Em casos relativos à concordância com locuções pronominais representadas por alguns de nós, qual de vós, quais de vós, alguns de nós, entre outras, faz-se necessário nos termos as duas questões básicas. Vamos prestar atenção um pouquinho no que se refere ao primeiro pronome. Olha só, alguns, pronome definido, pronome reto, nós, relativo, tá vendo? Mas é justamente esse primeiro que a gente vai ver se há dupla concordância, duas formas de concordância. Por quê? Quando eu falo aqui, ó, alguns de nós, se o primeiro pronome se encontrar no plural, eu tenho duas formas de concordar. Eu posso concordar com este ou com o próximo pronome. Olha, receberemos concorda com nós.
Agora, o alguns vai ficar o quê? O verbo receberão, tá vendo? Agora, presta atenção no próximo caso. O primeiro, se houver dois pronomes, sendo que o primeiro se encontra no singular, o verbo deve também permanecer no singular. Eu não posso concordar com nós. Só posso concordar com nós ou no caso, no plural, se tivesse alguns, terceira pessoa do plural, se o pronome aqui também se encontrasse no plural. Então, vamos aqui resumir tudo, tá bom? Tenho dois pronomes. Eu só tenho dupla concordância, duas formas de concordância, se os dois pronomes se encontrarem no plural, se estiverem no plural. Agora, se o primeiro, vi que está no singular, o verbo só vai poder concordar com este. Tudo bem? Quando o sujeito for composto da expressão dois, que, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Vai dar, no caso, ênfase para qual elemento? Vou dar ênfase para o núcleo ou vou dar ênfase para, o conjunto, O conjunto onde ele se encontra inserido. Exemplo aqui, esse jogador foi um dos que atuou na Copa América. Eu estou dando ênfase ao jogador e não ao conjunto de jogadores que atuaram. Tudo bem? Agora, olha se a ênfase estiver no conjunto. Esse jogador foi um dos que atuaram. Então, é bem subjetivo. Quem eu quero dar ênfase? Para quem eu quero dar ênfase? Aí, vai de acordo com a palavra que você queira dar. Ok? No caso de o sujeito aparecer representado por expressões que indicam porcentagens, o verbo concordará com o numeral ou com o substantivo a que se refere essa porcentagem. É parecido um pouquinho com aquele das expressões aproximativas, cerca de, perto de. Agora preste atenção em relação ao adjunto adnominal. Tá vendo? Se tem um numeral, eu sei que eu vou concordar com ele, mas a questão às vezes a gente vai fazer um concurso, um vestibular, né? E tem ali uma opção que eu tenho que validar justamente aquela que permite o quê? Duas concordâncias, duas formas de concordância. Então, aqui, aprovaram, concorda com 50%. Ou com adjunto adnominal também que se encontra no plural. Mas olha aqui, esse exemplo aqui. Eu posso usar apoiou. Por quê? Eu vou estar concordando com esta palavrinha aqui, com o adjunto adnominal que se encontra no singular. Tudo bem? Agora, olhem outros casos também que podem se fazer pertinentes em alguma situação que você estudar ou até mesmo ver. Caso o verbo aparecer anteposto à expressão de porcentagem, esse deverá concordar com o numeral, tá? Aprovaram a decisão da diretoria 50%, independente. Se aqui tivesse, por exemplo, 50% do eleitorado, tá vendo? Eu não poderia colocar aprovou, porque aí eu sou obrigada a utilizar apenas para o numeral, se vier anteposto, tá vendo? O verbo ao sujeito, em relação ao sujeito. E se tiver também, mudou aqui sem querer. E se tiver também o plural, o artigo, acompanhado de artigo numeral, não é? Aí eu passo a bola para o plural. Para o artigo, tá? Não é plural que eu queria dizer, tá, gente? Me perdoem. É o artigo que é de extrema importância, porque aí eu tiro esse poder do numeral e dou para o artigo, tudo bem? Quando o sujeito é representado pelos pronomes relativos, aí nós temos dois pronomes relativos, o que e o quem. O que só permite uma concordância. Agora, o quem, eu já vou ter duas concordâncias. Então, vamos aqui observar o que. O que eu vou ter que concordar
com o nome a que se refere o pronome relativo que, tá bom? Foi ele que trouxe. Esse trouxe não está concordando com o pronome relativo que, mas com a palavra a que ele se refere. Foi ele que trouxe o presente. Se fosse o nós aqui, ó, fomos nós que trouxemos o presente. Agora, o quem, eu já tenho duas formas de concordância. Aí eu posso concordar com esse pronome relativo, que eu vou utilizar a terceira pessoa do singular, ou com a palavra que ele se refere, que aí no caso é o eu, então é venceu. Tá vendo? Tá vendo? Desculpa, eu não. Aqui eu concordo com quem venceu, e aqui, ó, o eu venci. Tá vendo? Duas formas de concordância. Ou eu concordo com o pronome relativo que o verbo fica na terceira pessoa do singular, ou eu concordo com a palavra que se refere ao pronome relativo, que aqui nesse exemplo é o eu, e por isso eu coloco o verbo na primeira pessoa do plural. Por exemplo, aqui, se fosse o nós, ficaria como? Fomos nós quem vencemos, ou fomos nós quem venceu. Duas formas de concordância com quem, mas o que não. É só com a palavra que se refere ao pronome relativo. Tudo bem, gente? Então, a gente fica por aqui com o sujeito simples, tá? Mas, deixa eu ver, ainda faltam quantos? Ah, esse é o último. Desculpinha, porque era uma surpresinha lá atrás, mas vamos aqui que eu pensei que tivesse terminado ali, mas eu coloquei mais esse em relação a esse sujeito simples com mais de um núcleo. Como assim, professor? Então não é sujeito composto? Aí é um caso a ser melhor analisado, porque vocês vão entender. É como se funcionasse como um aposto, ou seja, apenas uma expressão de explicação. Aqui, ó, vamos dar uma lidinha aqui, ó. Nos casos relacionados a sujeito simples, porém com mais de um núcleo, o verbo deverá permanecer no singular. Meu esposo e grande companheiro merece, tá vendo? Esse grande companheiro está se referindo a quem? Meu esposo. Tá vendo? Não interfere em nada. Por isso o verbo permanece no singular, tá? É só um adendo. E casos relativos a sujeito composto de palavras sinônimas ou ordenado por elementos em gradação. O verbo poderá permanecer no singular ou ir para o plural. Aí presta atenção. Gradação é o que? Uma sequência de ações. Olha o primeiro exemplo. Para essa questão de palavras sinônimas. Minha vitória, minha conquista, minha premiação é fruto do meu esforço. São palavras sinônimas, mas que também estabelecem o quê? Um sentido de gradação, tá? É que até aquela figura de linguagem, né, em relação ao pensamento que a pessoa tem. Pensa até que são outros substantivos. Não, são palavras sinônimas. São substantivos, sim, tá? Diferentes, mas que têm o quê? Sentidos semelhantes, tá bom? Minha vitória, minha conquista, minha premiação ou são frutos de meu esforço, tá bom? Se eu concordo aqui com o primeiro, eu vou estabelecer qual justificação de concordância. Porque é composto, porque o sujeito é composto por quê? Por palavras sinônimas. E já o segundo é ordenado por elementos em gradação. Tudo bem? E aí sim, agora eu quero falar para que deixar essa frase, né, como eu sempre deixo no final de cada slide, que contos de fada podem sim se tornar realidade. Você precisa fazê-los acontecer. Tudo depende de você. Isso aqui é a Tiana. Você sabe de quem é o desenho? Qual é o desenho dela? A Princesa e o Sapo. Tá bom? Um beijo, galerinha. Fique com Deus e até a próxima. Vai ter concordância 2, hein? Me aguardem.